Muito bem, meus amigos do Independente, das redes sociais, fazer uma avaliação aí da estratégia de comunicação do presidente Jair Bolsonaro, né? Inclusive tendo como base as pesquisas do Datafolha, que a mídia aí amplamente divulgou, mostrando que a rejeição dele aumentou 38% de péssimo e ruim. Na verdade, a estratégia de comunicação do Bolsonaro é voltada para as redes sociais. Ele faz ali lives toda semana, que não deixa de ser inovador para um presidente da República. Geralmente os mandatários de cargo executivo eles se escondem atrás dos gabinetes. É importante que eles apareçam em rede social, desde que para falar alguma coisa significativa, não para ficar fazendo disputa militante, como o Bolsonaro faz. Ele faz as lives e também, e todo dia ele dá uma entrevista ali para os jornalistas na saída do Palácio do Planalto. E assim, nesse caso, menos é mais, né? Porque todo dia ele oferece uma frase de efeito absurda para os jornalistas, né, fazerem algum tipo de escárnio. Ou não precisa nem fazer escárnio, é só publicar que já gera uma agenda negativa. E ele reclama da mídia, mas é ele que provoca isso, o presidente da República. Quando ele fala, por exemplo, que as ONGs atearam fogo na mata. Gerou uma repercussão negativa internacional. ONGs, o pessoal protestando lá da Europa. Ah, mas eu não gosto das ONGs. Você pode dizer, não importa. O que importa é que isso pode ter um impacto, inclusive, na economia, né, de boicote aí ao nosso agronegócio, às nossas exportações. Então, um presidente da República ele não pode governar como se ele fosse um deputado militante. Bolsonaro não é mais o deputado, agora ele é presidente da República. E ele age como se fosse o deputado falastrão que fazia o contraponto às pautas identitárias para ganhar força no conservadorismo, entre os conservadores ideológicos, né? Então, hoje já não é mais assim. Hoje ele tem que dialogar com o conjunto da sociedade. Ele é presidente de um país continental, heterogêneo socialmente, com um país complexo, né? Com interesses, com forças econômicas e políticas e sociais completamente diferentes. É só ver essa questão das queimadas, né? Uma frase gerou uma repercussão internacional. Não só a frase, o fato em si gerou repercussão internacional. E se um presidente não tiver jogo de cintura nessa hora, ele pode gerar um caos. E passou muito perto disso. Então, essa comunicação do Bolsonaro, ele precisa ampliar, inclusive usar também a comunicação de massa, a televisão, né? Isso não sou só eu que estou falando, o próprio guru dele, ele não gosta que fale que é o guru, mas o filósofo Olavo de Carvalho diz que ele está perdendo força política usando sua rede social. Ele deveria ir para a televisão. E ele fez um pronunciamento, o que mostra que houve um impacto negativo às falas dele, né? Se tivesse sido tão desimportante o que aconteceu, ele teria ficado quieto. Não, ele foi fazer o pronunciamento. Agora, não é só a questão também da comunicação. A reprovação do governo, o principal fator que explica é o fato da economia não corresponder às demandas dos brasileiros. São 3 milhões de desempregados, as pessoas têm uma perspectiva negativa do futuro por conta da possibilidade aí da aprovação da reforma da Previdência que está no Senado, está encaminhando. Já teve no governo Temer a PEC dos gastos públicos, que precariza os serviços públicos ao estabelecer um teto de gastos, a reforma trabalhista precarizando o trabalho. Então a perspectiva das classes populares e da classe média é muito ruim quanto ao futuro. Mas não é só isso. A pesquisa mostra que o pessoal que ganha acima de 10 salários, que são considerados na pesquisa os ricos, a aprovação do Bolsonaro era de 52% na pesquisa anterior, caiu para 37%, caiu 15 pontos. Isso não caiu só pela questão econômica, cai pelas crises que o próprio Bolsonaro provoca a partir desse estilo que ele estabeleceu usando rede social, né? Não basta ter uma boa estratégia de comunicação, é preciso ter conteúdo político, o estadista, se comportar como estadista, e também o governo tem que ter um plano estratégico, né, de desenvolvimento para um país. Não me parece que é o caso, né? Então, até por isso que ele é reprovado. Mas com certeza o Bolsonaro, com essas frases jogadas para a torcida, para as bolhas conservadoras, ele acaba agravando a situação da imagem dele junto aos brasileiros.